primeiros passos que você precisa entender quando a gente está falando em problemas envolvendo controladores lógicos programáveis. Certo, senhores? Então, quando você estiver falando de controladores lógicos programáveis, você precisa entender pelo menos 3 coisas inicialmente, antes de fazer qualquer leitura do multímetro, antes de instalar qualquer software, antes de treinar qualquer tipo de parametrização. Você precisa entender o seguinte: o custo envolvido em soluções que envolvem CLPs geralmente são consideráveis. Por quê? Porque controladores lógicos programáveis não são dispositivos baratos. Então, uma solução que envolve um CLP é uma solução que realmente ela tem tudo para ser crítica. Ou seja, uma máquina que é muito importante para um determinado processo, ou um processo que é muito caro a hora parada, geralmente ela vai demandar um CLP. E esse CLP, senhores, ele precisa ter total cuidado, porque geralmente quanto mais crítico é a máquina, quanto mais caro é o processo, mais caro também será o CLP, ou o módulo ou a solução. E aí, meus amigos, não é tão simples você, por exemplo, condenar um CLP de uma máquina crítica. Por quê? Geralmente esses CLPs, dependendo da região onde você está, eles vão demorar muito tempo para vir peças de reposição, se caso lá na fábrica não exista. E se demorar a vir essa peça de reposição, como é que a solução vai funcionar sem o controlador? Então você tem que ter muita cautela quando você estiver trabalhando com CLP. Então, às vezes, acontece o seguinte, eu já vi muito isso acontecer. Quando eu acompanho o Jadas para fazer as soluções com o CLP, com as consultorias, o pessoal fica vendo o Jadas fazendo a atualização do firmware, fazendo, atualizando, intervindo no problema. Você já viu no grupo chão de fábrica o Jadas operando o CLP na rede pela internet. Aí o cara, rapaz, eu quero mexer no CLP, quero fazer isso aí. Aí o que o cara faz? O cara entra no curso de programação de CLP. Programar o CLP é apenas um dos problemas, mas até você chegar no nível de programação, existe um chão muito grande para ser corrido. Entendido, meus amigos? E hoje, nessa live, nós vamos te mostrar na prática isso. Entendido? Nem sempre saber programar um CLP, ou melhor, vou até refazer. Muitos de vocês acham que programar o CLP é apenas programar em linguagem Ladder. Muitos CLPs, a linguagem Ladder nem é a única. Existem outras maneiras de se programar o CLP que ao longo das outras lives nós vamos trazendo para vocês aqui. Mas é muito importante que você perceba isso, tá certo? Você tem que desenvolver uma série de técnicas, uma série de expertises que vão te possibilitar ser o cara que, antes de até entrar na programação, vai dar um diagnóstico que pode nem ser a programação. Entendido, senhores? E para isso, é muito importante que você tenha, antes de começar ir para programação, né? Você tem aí um background. Um background em quê? Em instrumentação industrial. Por isso, nas nossas lives, o professor Jadas já te ensinou como é que detecta sinais, por exemplo, tipo P, tipo N. Qual é o sinal que o controlador está esperando? Isso é uma variável digital ou analógica? Qual é o tipo de controle que eu necessito para aquela aplicação? É só ligar, desligar uma bomba? Ou é só ou eu preciso de um ajuste proporcional, integral, derivativo, um controle mais específico? Então, muitas vezes, meus amigos, a solução, ela se desenha muito antes de você ter o CLP na mão, tá certo? E se você vai tirar um problema ou tentar resolver um problema, conhecer essas informações, esse background, essas coisas, esses conhecimentos prévios, vai te facilitar e muito. E outro detalhe, infelizmente, nem sempre você vai dar boas notícias quando você for contratado para solucionar um problema. Como assim boas notícias? Às vezes você vai ter que condenar uma peça de um CLP, que é uma máquina caríssima. Às vezes um CLP descontinuado, como o professor Jadas passou recentemente.
tá certo? O CLP descontinuado da Schneider, me falha agora a memória qual é a referência dele, a máquina estava funcionando, então como é, aí você, é muito simples, você, condena o CLP ou condena uma parte, o módulo do CLP, não é tão simples assim, por quê? E aí, se eu condenar uma parte do CLP, um módulo do CLP, se não existe mais fabricante para ele, como é que eu vou substituir esse módulo? Então eu tenho que substituir o controlador inteiro, e aí qual é o preço que isso vai acarretar para o cliente? Então, são essas coisas que você precisa ter em mente quando se fala em solução envolvendo controladores lógicos programáveis. Desde a atualização de um firmware, até se você pode ou não fazer substituição de peças com CLP em modo run ou não, são esses conceitos que a gente vai te apresentar agora. E você... para você entender de fato o poder que esse conteúdo tem, o poder de se tornar um solucionador de problemas, você precisou de 50 lives, pessoal. É muito tempo. Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam? Então, um conhecimento desse é um conhecimento trivial ou é um conhecimento escasso? E por ser escasso, é valioso no mercado? O que é que vocês acham?